que os irmãos abrissem. No final eu tirei o tênis, né? E eu mesmo. Mas pastor também. Mas tá bom. O importante é que a intenção é boa. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 12 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 em diante. Eu vou falar de em diante, porque de repente eu acho que não vai dar para pregar tudo o que eu iria pregar, mas a gente não vai faltar oportunidade para nós pregarmos, né? Irmãos, quando nós falamos de que o ano de 2026 é um ano de mais palavra, isso quer dizer de que nós vamos nos empenhar mais para tanto conhecer como também praticar a palavra de Deus. Os irmãos não pensem de que o nosso trabalho aqui encerrou hoje, que nós fizemos uma grande obra, não, nós só fomos demarcar o lugar que nós queremos trabalhar, aqui dentro, daquilo que precisamos fazer, mas é uma demarcação, e diante do Senhor, nosso pedido, a nossa preocupação. É lógico que ainda nós ficamos devendo, né? Porque a Nova Holanda, eu acho que ela encerra lá na Rubens Vaz, né? Que é lá, eu acho que é depois da rua que o pastor Roberto mora, né? Ali que termina a Nova Holanda, não é isso? João Araújo é onde encerra, né? Então, mas olha, hoje foi um ensaio, tá, irmãos? A gente vai fazer isso outras vezes e nós vamos nos organizar melhor, que nós vamos fazer faixas, né? Para as pessoas poderem saber quem é que está passando por aqui, qual é a igreja, não para divulgar, para a gente se aparecer, mas a gente precisa também de anunciar, né, o trabalho da igreja, aquilo que a igreja faz e outras faixas que nós sentimos de organizar, de outras coisas mais, vamos então meditar agora na palavra do Senhor. O texto diz assim, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. A primeira parte aqui que Paulo ele está falando aqui para a igreja é que os irmãos precisam ter uma certa estima. Seria assim, eu como pastor, está ensinando os irmãos, para os irmãos me tratarem bem, para os irmãos terem estima para comigo, me tratar com honra, me tratar com respeito. Mas se eu não ensinar isso para os irmãos, eu não estou ensinando a palavra. Os irmãos estão vendo, eu não estou inventando nada, nós estamos lendo a palavra. Então, quando a gente diz assim, o ano de 2026 vai ser um ano de mais palavra. O pastor Aloísio, ele não usa a Bíblia como um pretexto para ele pregar uma mensagem que ele quer. Ele usa a palavra para ensinar, e aquilo que Deus nos orienta, nos conduz para nós levarmos para a igreja. Esse é um princípio, irmãos, é uma bênção para a vida da igreja, tá? Muitas vezes eu acredito, eu mesmo como obreiro na igreja, muitas vezes eu criei meus filhos
falando mal de alguns irmãos, né? Falava algumas coisas, eu não estou falando que falar mal, tal, mas coisas que não deveria ser falado perto de filho. Filho não poderia receber influência nenhuma de forma negativa da igreja. Agora os irmãos imaginem bem, se os irmãos falam mal de mim. Vamos partir de uma hipótese. Os irmãos falam mal de mim dentro de casa. Só que aí os irmãos esquecem que tem uma criança. Essa criança, quando ela chega na igreja, ela não tem confiança no pastor, porque seus pais falaram mal do pastor na casa deles. Então o que essa criança vai nascer? O que essa criança vai desenvolver? Ela vai desenvolver uma fé falsa, uma fé não plena, não viva. E nós precisamos de ensinar isso para a igreja. E eu não estou dizendo só de mim, não. Estou dizendo de qualquer irmão, tá? De qualquer irmão, de você falar. Marido e mulher geralmente conversam, mas precisam saber que se tem criança em casa, precisa conversar na hora que o filho for para a escola, na hora que o filho não estiver em casa, aí conversar determinadas coisas. Mas se você conversa as coisas livremente, você pode prejudicar a criação, a formação do seu filho. Isso pode ser de qualquer pessoa, tá? Estou dizendo só da igreja, não. Porque se você fala mal de um vizinho, né, às vezes aquele vizinho, ele não tem nem defesa, né, porque ele não está sabendo de nada. E às vezes uma pessoa desconfia da outra, às vezes até mesmo sem fundamento. Mas eu estou aqui dizendo para os irmãos, porque, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos aqui, que nós fomos plantados neste lugar pelo Senhor. Nós não estamos aqui de bobeira, nós estamos aqui com uma missão. A nossa missão é de ganhar almas para o Senhor Jesus. E as almas, elas vão chegar cheias de defeito, as almas vão chegar cheias de carrapicho, as almas vão chegar precisando ser limpas, precisando ser cuidadas. E aí, se você é uma pessoa que fala, que faz fofoca, que fala mal das pessoas, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é o poder de Deus que salva, que liberta, que perdoa, que traz mensagem de esperança. Isso é evangelho. Irmãos, eu peço ao Senhor para que essa igreja seja realmente uma igreja comprometida com o evangelho de Jesus Cristo. Que o nosso trabalho, que o nosso desejo seja de estar aqui para servir, para ganharmos almas para o Senhor Jesus. E as almas, elas vão vir cheias de problemas, cheias de dificuldades, mas se você tiver compromisso com o evangelho, é o evangelho que salva, é o evangelho que transforma, é o evangelho que dá vida. E é esse, quando nós estamos dizendo de um ano de mais palavra, é um ano de mais evangelho, é querer mais de Deus. Você e eu, nós precisamos de querer sermos parecidos com o Senhor Jesus. Nós precisamos de olhar e as coisas que nós fizermos ou que nós estejamos fazendo, que a gente pense assim, será que Jesus faria desse modo? Como que Jesus faria no meu lugar? Será que se Jesus tivesse que responder alguma coisa, ele responderia dessa forma? Então, irmãos, nós queremos ter compromisso. O pastor dessa igreja quer ter compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou aqui falando para os irmãos demagogia, o Senhor sabe do meu coração. A minha oração é que nós sejamos unidos para pregar o evangelho, para saquear o inferno, para levar a palavra de boas novas aos perdidos. Muitas vezes a gente, quando sai, a gente lê na palavra do Senhor,
Lá no livro de Isaías fala que o Senhor, Ele faz promessa dos lugares antigamente destruídos, os lugares feios vão se transformar em lugares bonitos. E uma vez eu saí aí para pregar, e aí eu fui pregar e falando assim, mas depois eu fiquei assim, eu mesmo não crendo naquilo que eu tinha pregado. Mas, irmãos, nós precisamos de acreditar naquilo que a gente está pregando. O Evangelho é de Cristo. Se você ora por uma pessoa, você não tem que se preocupar se ela vai ser curada ou não. Você só faz a sua parte. Senhor, estou aqui para orar. É o que a tua palavra manda. E eu estou aqui para orar, para que o Senhor possa curar. E eu creio na cura. E eu creio na cura dessa pessoa. Eu concordo em abençoar. Então, irmãos, primeira coisa, nós precisamos de ter uma estima pelo anjo da igreja, pelo pastor da igreja, um respeito, uma honra. Não estou dizendo isso aqui, eu estou dizendo isso aqui, irmãos, porque se eu não ensinar isso para a igreja sofre, meu ministério sofre, e nós não alcançamos aquilo que Deus Ele quer fazer neste lugar. Vede que ninguém, versículo 15, assim, eu li o versículo 12, agora o 13, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Agora, o Senhor, ele muda o foco. Ele está falando primeiro para o pastor, depois ele fala para que a gente possa cuidar uns dos outros, tá? É na igreja. Se um irmão, ele te chama para te advertir, só entre você e ele, você deve receber isso como um amor. Você não tem que receber isso como uma afronta, não. Ah, um irmão meu veio me chamar a atenção de uma falta que eu cometi. Se o irmão te chama a atenção, ele está cumprindo a palavra. Porque se ele está vendo que você está fazendo alguma coisa errada, ele tem o direito de te chamar, você sozinho, e ele falar com você. E nós temos que ter a humildade de receber aquela palavra. E a gente, sabe, quando eu leio lá em Provérbios, capítulo 12, o primeiro versículo, diz assim, ó, aquele que ama a repreensão, ama o conhecimento. Irmãos, se nós queremos Deus, nós temos que querer conhecimento de Deus. O que Deus Ele pensa, o que Deus Ele acha, e nós precisamos de querer ter conhecimento. Agora, não gosto de ser repreendido, não. Não gosto. Agora, é lógico que se o irmão te chamar a atenção na frente de outras pessoas, não é isso que o pastor da igreja ensina. O que o pastor da igreja ensina é que se o irmão, você vê que o irmão está errando em alguma coisa, você chama ele no particular. Agora, irmão, preste bem atenção. Se você chama o irmão no particular, mas você conta para o outro, nesse não é o princípio bíblico. É só entre você e ele. É você pensando no reino. É você pensando na obra de Deus. Porque se você comenta a repreensão que você fez com outra pessoa, você está sendo carnal. Isso não é espiritual. O espiritual é tratar, é igual, por exemplo, eu chego em casa, vejo um filho fazendo uma coisa errada, eu não vou contar para o outro irmão o que o meu filho, o outro fez de errado. Peguei teu irmão ali fazendo coisa errada. Não, eu como pai, eu vou corrigir meu filho, e o outro filho não tem nada a ver com isso. Eu é que tenho que ter responsabilidade com o meu filho. E na igreja, nós precisamos também entender que nós somos pais espirituais. Eu e você, nós somos chamados para nós sermos pais espirituais. Eu e você somos chamados para gerar vidas, gerar novas criaturas e de discipular essas novas criaturas.
Então nós precisamos de entender que nós temos esta responsabilidade. E Paulo está ensinando isso aqui, ó. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, né? Quer dizer, tem pessoas que, aqui quando está falando de desordeiros, está falando das pessoas que não estão dispostos a obedecer ordens, e que às vezes estão mesmo à revelia, que às vezes estão em rebeldia, né? E aí tem gente que às vezes pensa assim: esse irmão aí está rebelde, o problema é do pastor, deixa o pastor se virar com ele. Isso não está certo, irmão. Você pode, no amor. Eu me lembro da irmã Maria Alexandrina, que era a mãe da diaconisa Noemi e da irmã Eunice, né? E do pastor Natanael. Então ela, muitas vezes, ela chegava para nos exortar, nos chamar a atenção, mas ela era uma mulher carinhosa, ao mesmo tempo que ela batia e soprava, né? Só que tem gente que só bate, né? Nem sopra, né? Ela não, ela corrigia, mas depois ela dava um abraço na gente, ela abria um sorriso para a gente, mostrando amor para a gente. Então eu guardo isso na minha memória, de alguém que ela era uma pessoa exigente, ela era uma pessoa que repreendia, mas era uma pessoa de Deus, sabe? De Deus, porque ela fazia a coisa completa, ela corrigia, mas ela dava amor também. Hoje eu não vou entrar por outros caminhos, porque às vezes a gente sai fora, né? Mas deixa eu me segurar aqui para a gente não ir para outro assunto. Consoleis os de pouco ânimo, né? Veja só, a igreja, eu e você, nós precisamos de visitar nossos irmãos, né? Aquela pessoa que está com pouco ânimo, né? Será se você é assim? Aquela pessoa que está com pouco ânimo, você fala assim: vai logo para outra igreja, eu acho que já chegou aqui seu tempo aqui, procura outra igreja. Será se você faz isso? Ou você diz para a pessoa: não, vamos orar, seja paciente, irmão, e muitas vezes mostrar para o irmão que ele precisa de se animar, de se alimentar na fé, que é o inimigo que está trabalhando para tirar, na verdade, ele da própria igreja. O inimigo não quer que você mude de igreja, o inimigo quer te levar para o mundo. E tem muitas pessoas que hoje estão no mundo e que querem voltar, mas que cumpre a palavra que diz que o segundo estágio, ele é pior do que o primeiro. Irmão, se você está na casa do Senhor, se você está na presença do Senhor, glorifique a Deus e diga: Senhor, me deixa aqui mesmo fraquinho, Senhor, me deixa aqui, Senhor, porque eu não quero sair da Tua presença. Que é uma coisa maravilhosa nós estarmos na presença do Senhor. Versículo 15: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos, né? A nossa motivação, irmãos, é de viver para o Senhor. Nós não fazemos as coisas só para mostrar para os outros. Semana passada, eu estava dentro do ônibus, aí entrou um senhor e falou assim, ele entrou, né, falando muito bem, né? E às vezes eu gosto de ouvir. Às vezes a pessoa, eu não sei nem se a pessoa está mentindo, né? Mas a pessoa fala tão bem que eu fiquei assim: caramba, o cara tem o dom da palavra, né? E aí ele foi falar que a prefeitura havia levado toda a mercadoria dele e que ele precisava de uma ajuda, né? E aí, irmão, sabe o que acontece? No ônibus, as pessoas são assim, ó. Se um não dá, ninguém dá. Se um começa a dar, os outros começam a dar. Mas às vezes acontece essa situação, né? E aí
eu estava assim numa cadeira antes dele sair, né? E aí eu fui e peguei uma oferta, que eu me lembrei que eu, em algum tempo eu disse para Deus: Senhor, eu quero ter pelo menos R$ 2 na minha carteira, para por dia eu poder ajudar a qualquer pessoa que passar na rua. E aí eu me lembrei disso, e eu tirei os R$ 2 e dei para o moço, né? Mas não foi por influência de ninguém, foi porque eu senti que era para dar, mesmo quando ninguém deu, mas eu senti que eu devia. Então nós precisamos de andar no Espírito, porque a gente às vezes prefere, né, dar uma resposta de dizer que no Espírito a gente sempre sente para não dar, né? Tem irmão aí que o Espírito só fala assim: não dá não, que esse é vagabundo, não dá não, que esse é cracudo. E aí esse Espírito, que na verdade todos nós conhecemos, né, que é o espírito da mão de vaca, né, que é o indivíduo que não ajuda ninguém, não abre nem a mão para dar tchau, porque ele é tão mão de vaca. Mas, brincadeiras à parte, vamos então ler aqui, versículo 16: regozijai-vos sempre. Irmãos, a igreja é um ambiente de alegria, a igreja não é um ambiente de tristeza. Os nossos cultos, eles não podem ser um velório, mesmo que no dia da ceia, a gente vem pular, porque o nosso morto, o morto que a gente está celebrando, ele está vivo, ele ressuscitou, né? Então a nossa celebração no dia da Santa Ceia é de festa, é de alegria. E a igreja é para nós vivermos celebrando, é para nós vivermos em alegria. Nós nunca deveríamos esquecer da nossa salvação. De nós entrarmos aqui, era para nós entrarmos de joelhos, né? Ou entrar como o irmão Edson, né? Sempre dançando, né? Na presença do Senhor, não é isso? O irmão Edson é conhecido como o dançarino da SEAG, mas a gente aprende com o irmão Edson, não é a dança em si, é a alegria que tem dentro do coração dele celebrar, e é para a gente dançar mesmo, irmãos, é para a gente dançar. Os irmãos sabem que agora a gente saiu na rua, eu sinceramente, irmãos, às vezes eu não sei por qual time que os irmãos torcem, né? Mas se os irmãos forem com essa força aí para uma torcida de torcida de futebol, as pessoas vão falar: sai da nossa turma. Nós precisamos, de irmãos, de ir para a rua para a gente vibrar, botar. Não tem problema se amanhã eu vou estar rouco, se logo mais eu vou estar rouco. A gente tem que gritar e louvar ao Senhor, e a gente faz isso de uma forma muito tímida. Nós precisamos celebrar mais, nós precisamos nos regozijar mais. Tudo parte, irmãos, da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do nome de Jesus Cristo, né? E ele vai dizer que é para nós mudarmos a nossa mente, termos uma mudança. Ali, e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós não apenas dizemos isso daqui para empolgar, de que nós somos as pessoas mais felizes deste planeta. Nós somos felizes mesmo. Cristo nos libertou. Eu não sei se os irmãos acompanharam essa última semana aí do caso, né, de um bilionário dos Estados Unidos, que ele abusava das meninas, né? E segundo alguns depoimentos, é que ele pagava R$ 200, em princípio levando essas meninas para fazer massagem nele, né? E depois ele acabava abusando dessas meninas. Agora, sabe o que quando eu ouço essa reportagem, eu vejo assim,
O diabo, ele usa o pecado para ele destruir todo mundo, porque aquele cara que abusou, ele já era usado pelo inimigo, mas a outra pessoa também que aceitou, eu não quero aqui defender, nem quero aqui, mas é o pecado que envolve. Porque sabe o que ele fazia? Ele fazia o seguinte, ele abusava de uma menina e falava assim, ó, vê se você traz mais uma amiguinha sua, para ela poder me fazer massagem. E assim ia, trazendo outras meninas. E o que isso se chama? Pecado. Aquele indivíduo que era bilionário, ele estava amarrado por Satanás. Aquelas meninas que foram abusadas também foram amarradas por Satanás, porque o que liberta é Jesus Cristo, é o Senhor que liberta, e você foi liberto, irmão. Você, de acordo com Efésios capítulo 4, você não dá mais lugar ao inimigo, você não rouba mais, você não furta mais, você não mente mais, porque agora você é santo, você agora é filho de Deus. Agora você se parece com Jesus. Me desculpa a expressão, mas o crente tem que ter vergonha na cara, né? Se Cristo me libertou, eu não posso me subjugar ao pecado, dando meu pescoço para Satanás. Ele nos salvou para que nós tenhamos uma vida vivida com Cristo. Nós somos agora nova criatura. Não importa o que você fez no passado, o importante é que agora você está na casa do Senhor, com o Senhor. Agora é mudança de vida, vira a página, começa uma nova vida, vivendo na presença do Senhor. Busque a santidade de Deus. Não brinque com o pecado, não brinque com o pecado. O pecado é uma isca que Satanás às vezes joga para você cair. Quantas pessoas, irmãos, que estão viciados em pornografia? A pornografia começa, muitas vezes, a pessoa olhando por uma distração. Distrair. Às vezes tem algumas encenações que elas são até engraçadas. Hoje as pessoas fazem por TikTok ou por alguma coisa de novelas, como se fosse uma novela. Aí a pessoa fica se alimentando dessa baixeza, dessa miséria. E sabe, irmãos, se você fica se alimentando disso, você fica vazio. O Espírito Santo, você está abafando, como está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5:19, e não extingais o Espírito Santo, não afaste o Espírito Santo de você. Entenda que o inimigo ele joga uma isca, o mundo jaz o maligno, a nossa carne, irmãos, a gente tem que entender que a nossa carne, leia Romanos capítulo 8, a tua carne, ela não se converte, a tua carne quer te levar para o buraco, a tua carne quer te levar para a humilhação. Se você alimentar a tua carne, ela vai te levar para a humilhação, ela vai te levar para a miséria. O que você tem que fazer? Você tem que se alimentar das coisas de Deus, as coisas do Espírito, como nós estamos aqui fazendo, 21 dias de jejum de Daniel. O que nós fizemos neste dia, nas 24 horas, foi sacrifício, é luta, mas é assim que nós precisamos de matar a nossa carne e viver o que Deus tem do melhor dele para as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração e vamos. Glória